Hoje, na Guardia da Notícia, você acompanha tudo sobre as câmaras municipais, sobre o discurso inflamado do vereador Samuel Enfermeiro na cidade de Mauá. O resultado das eleições, o governo João Dória já está montando o seu secretariado. Santa Casa de Mauá e o Galaxy Competition. Saiba tudo sobre a economia local e também sobre a Universidade de São Caetano do Sul. Tudo isso a partir de agora na Guardia da Notícia, que já começou. Boa noite. E a Polícia Federal realizou na semana passada e deflagrou a Operação Tritão. Dentre as empresas investigadas estão envolvidas a MC3 Tecnologia de São Caetano do Sul, onde o filho do ex-prefeito Paulo Pinheiro, Leandro Hereda Pinheiro, é um dos sócios. Acompanhe. A Operação Tritão da Polícia Federal foi deflagrada na manhã de ontem pela 7ª Vara da Justiça Federal de Santos. Foram 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária. Dentre eles, o empresário Mário Jorge Paladino, administrador da MC3 Tecnologia, que foi levado pela PF. Mário Paladino está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, envolvido em cartel de licitações com fraudes, além de benefícios econômicos. Paladino possui 2 sócios, Mauro Souza e Leandro Hereda Pinheiro, filho do ex-prefeito de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro, à época no MDB e agora no Democratas. A empresa investigada possui contratos com o Saesa, da Prefeitura Municipal de São Caetano, além da Câmara nos serviços de digitalização e a USCS. Em nota, no fim da tarde de ontem, a Câmara Municipal se pronunciou informando que, abre aspas, em virtude de eventuais irregularidades envolvendo a empresa MC3 Tecnologia em suposto cartel de empresas, a Câmara de São Caetano do Sul informa que a empresa possui contrato com o Legislativo Municipal, o qual não é alvo de apuração na operação deflagrada pela Polícia Federal. Dentro do princípio da ampla concorrência pública por meio de pregão, importante destacar que foram consultadas 17 empresas no mercado, bem como o edital foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e está de acordo com a legislação vigente. Os serviços, até o momento, são prestados em condições de normalidade e dentro das cláusulas previstas contratualmente e com qualidade satisfatória aos anseios da Casa de Leis. Já a Universidade de São Caetano do Sul esclareceu à imprensa que os contratos vigentes e licitados estão em conformidade com a Lei 866 e auditados pelos órgãos de controle, tanto interno quanto externo à instituição, e dizem a respeito das atividades normais da burocracia universitária e podem ser consultados na página de transparência. São os seguintes: contrato 1, dar suporte às atividades realizadas pela USC através da CAPMES, no planejamento e realização de concursos públicos em todas as suas fases. Contrato 2, organizar, digitalizar e plastificar toda a documentação didática, burocrática, acadêmica e operacional da USCS. Já o Saesa não respondeu ao nosso pedido de esclarecimentos. Tentamos contato com a Câmara, Prefeitura e Universidade e nenhum ofereceu porta-voz para esclarecer os fatos. E ontem, no início da tarde, o governador eleito por São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou em sua primeira coletiva de imprensa os primeiros nomes que serão os seus secretários. O governador eleito pelo estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou no fim da manhã de hoje seus 2 primeiros secretários. Tanto iniciamos propositalmente com as 2 áreas que representam, junto ao governador, no Palácio dos Bandeirantes, as áreas de articulação, repito, de governo, sob o comando do Rodrigo Garcia, e a área política institucional, sob o comando do ministro Gilberto Kassab. De acordo com Dória, ele pretende extinguir a Secretaria de Governo e atribuir as funções para o seu vice, Rodrigo Garcia, do Democratas, não acumulando cargos. Essa já será uma medida do novo desenho de máquina pública que deverá ser implantado. Isso tudo está sendo elaborado, o governador João Dória vai aprovar esse novo desenho e, a partir daí, cada secretário anunciado ocupará a função atual ou uma nova função que esse desenho estabelecerá. Ainda todos os estudos são preliminar, mas ele quer um corte grande nos cargos em comissão. Nós fizemos um programa de governo estabelecendo
descentralização, responsabilidade fiscal e máquina menor, né? Então, esse desenho institucional está sendo feito porque ele depende também dos procuradores do Estado, na origem da criação dessas secretarias. Então, existe um trabalho legal grande por trás e provavelmente, não quero dar prazo, mas até o final do mês de novembro esse desenho estará pronto, o governador João Dória aprovando, nós levaremos ele a público. Já o ministro Gilberto Kassab, do PSD, será o articulador político e institucional e ainda foi elogiado por João. Na área política, o responsável pela articulação institucional e política, o ministro Gilberto Kassab, que é um dos melhores articuladores políticos do país, se não o melhor. Kassab afirmou que a promessa de campanha de criar uma Secretaria do Interior será mantida. As cidades paulistas, e não apenas os prefeitos, elas merecerão do governador João Dória toda a atenção. Tanto é que será criada a Secretaria do Interior. E a região do ABC é uma das principais regiões do nosso estado. Isso não significa que ela será privilegiada, mas os municípios brasileiros, paulistas, terão da nossa parte uma prioridade total e uma das primeiras visitas nossas e depois, junto com o governador, será a região do ABC. Questionado sobre o processo de Kassab, no qual é réu na Lava Jato, Dória afirmou que confia em seu secretário. Já o ministro afirmou que está tranquilo. Na vida pública, nós temos que confiar na justiça. Eu confio na justiça, confio nas ações que eu adotei ao longo da minha vida pública. Todas elas baseadas em critérios de moralidade, de impessoalidade, o que me dá tranquilidade para assumir compromissos e honrá-los em favor do país. O governo de transição ainda não teve início. Segundo Garcia, ele e o governador Márcio França se falaram pela manhã rapidamente numa ligação telefônica e pretendem startar o processo nos próximos 2 dias. João Dória anunciará novos nomes do seu secretariado amanhã e ao longo das próximas 2 semanas. Essa reportagem foi de ontem. Hoje, João Dória anunciou mais 2 novos nomes, que inclusive são ministros do governo Temer, que ocuparão as pastas de Educação e a pasta de Cultura, que sofreu uma alteração. Agora será a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Para a Educação será o Rosselli e para a Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão. Ou seja, agora são 3 ministros do governo Temer que ocuparão pastas no governo do estado. Vamos falar agora da Câmara Municipal de Mauá, uma sessão muito acalorada. Hoje teve um embate e um debate entre os vereadores Samuel Enfermeiro e também o professor Betinho. Eles trocaram farpas, inclusive houve até uma fala do vereador professor Betinho em instaurar um inquérito para a Comissão de Ética da Câmara sob as palavras do vereador Samuel Enfermeiro, que acabou recuando, pedindo desculpas para o seu colega de Câmara, mas o que chamou mais a atenção foi o discurso inflamado do vereador Samuel, que falou em CPI da saúde, mas durante a coletiva de imprensa disse que não teria ainda as assinaturas e também fez uma renúncia do seu salário, do seu carro oficial e também do seu celular. Questionado se essa seria uma retaliação com o governo do prefeito Átila Jacomuzzi, mesmo sendo do mesmo partido, Samuel não soube responder muito bem, disse primeiro que não era uma retaliação, mas depois voltou atrás e disse que se o governo entendesse como uma retaliação, seria então desta maneira, porque ele foi proibido de entrar em alguns órgãos de saúde do município, como o Hospital Nardini. Amanhã a gente vai preparar uma reportagem especial, inclusive com a fala do vereador Samuel Enfermeiro. Eu conversei por telefone também com o prefeito Átila Jacomuzzi sobre como está o comando do prefeito com os vereadores na casa, que estavam bem agitados, porque só se fala em eleição da mesa diretora. Inclusive, também foi conversado com o presidente da casa, Admir Jacomuzzi, que haveria uma possibilidade deles fazerem uma alteração na lei orgânica do município para, então, Jacó se candidatar à reeleição da mesa diretora. E, além disso, hoje, nenhum projeto do Executivo entrou na pauta. Segundo Israel Aleixo, teve uma reunião hoje pela manhã, mas os vereadores não entraram num consenso, portanto, foi uma sessão bem acalorada e muito forte. Vamos falar agora de Santo André.
Hoje a sessão foi tranquila, não foi votado nenhum projeto do Executivo. Conversado com Almir Siccotti se ele havia recebido o convite do prefeito Paulo Serra para ser secretário, ele negou, disse que não tem nenhuma conversa e que o compromisso dele é com a presidência da casa até o dia 31 de dezembro, onde ele entregará a presidência para o próximo presidente da Câmara, e também comentou sobre os bastidores, que tem bastante candidatos, que os vereadores estão se articulando, negociando, mas que só se fala nisso e os vereadores ainda estão com os discursos inflamados. E a última notícia de Santo André é sobre a possível saída de Bianchim do governo Paulo Serra. Ele que é um dos homens fortes do prefeito Paulo Serra aqui do município de Santo André. Primeiro saiu Petrin, que era o advogado, o assessor de assuntos jurídicos, saiu para a eleição. Possivelmente há uma volta do Petrin para o governo do prefeito Paulo Serra, mas isso ainda não é uma informação oficial. E agora o Bianchim também possivelmente deixará o governo do prefeito Paulo Serra até o final do ano. Em São Caetano do Sul, está ainda em conversa com os vereadores, eles ainda não querem se pronunciar e falar então sobre essa Operação Tritão da Polícia Federal que foi deflagrada, onde o próprio Legislativo possui contratos com a empresa CM3. E o Observatório de Educação da USCS comentou sobre as relações da universidade com universidades estrangeiras da América Latina e também comentou do cenário futuro desta parceria com a Unesco e os efeitos da economia. Acompanhe. Você já vem há alguns anos trabalhando nesse cenário da América Latina, de relação com universidades e com instituições. O professor Bassi é desde 2016 presidente de uma rede de universidades, que congregam 140 instituições da região, e a possibilidade de ter a parceria com a Unesco e Exalc veio nesse sentido, de reforçar esse trabalho, reconhecer o que já vem sendo feito há bastante tempo e agora apresentando um cenário diferente, que é poder colaborar em um ciclo completo com esse processo das, transformações que vão ocorrer na educação superior na América Latina e Caribe nesses próximos 10 anos. Então, o intercâmbio de conhecimento, ele vem através do trânsito de pessoas ou da possibilidade de fazer parcerias, alianças em projetos. Mas a mobilidade, a cooperação universitária tem uma concretização diferenciada quando você possibilita que as pessoas possam sair das suas instituições, passar um momento fora, que a mobilidade de pessoas possa ocorrer. Então, nesse sentido, claro que o intercâmbio de conhecimento é fundamental, mas também apostar no trânsito de pessoas. Na minha nota técnica tem muito claro o gap, a distância que nós estamos, tanto dos nossos países vizinhos quanto dos países mais avançados do mundo. Ainda tem muito a percorrer e a minha aposta é que o ABC Paulista pode ser um desses hubs, um desses centros de atração de inteligência do exterior aqui para o Brasil. Vou dizer, por exemplo, a Argentina. A Argentina, nossa vizinha, ela recebeu em 2016 53 mil estudantes estrangeiros, aproximadamente. O Brasil recebeu no mesmo período cerca de 15 mil. A Argentina é um país de 50 e poucos milhões de habitantes. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, pelo aspecto do que ocorre nesse cenário que eu estudei para a nota, mas também daquilo que a gente vê para o mundo, que dessas possibilidades. Muito do avanço de países como a Finlândia, países europeus, tem a ver com aquilo que as universidades conseguem atrair, de talento humano, para que a roda siga girando, a roda da economia, do desenvolvimento populacional, fortalecimento das raízes culturais. Alguns países, digo principalmente Austrália e Canadá, que são os mais conhecidos aqui no Brasil, que utilizam também esses mecanismos de atração de gente jovem ou de gente talentosa para suprir mão de obra, suprir questões que eles têm internamente. E outros países hoje vêm nessa mesma linha. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta.
E olha só, ontem pela manhã, o vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon, tomou posse. Afinal de contas, o prefeito Kiko tirou umas férias aí, só retorna daqui 20 dias. Ele será, então, o prefeito que cuidará da cidade até o próximo dia 20. E o juiz Jaime Tortorello, entrevistado ontem nos estúdios aqui da TV+, falou sobre a nomeação de um militar como assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Isso aí está muito comentado nas lides forenses, né? A nomeação de um militar para assessorar o ministro Toffoli. Eu acho que o ministro Toffoli, eu conheço ele pessoalmente, ele foi advogado do PT, eu já tive uma pequena passagem pelo PT também, depois começaram esses processos aí, eu entrei no PT querendo, né, que o Brasil melhorasse, principalmente nessa parte de corrupção, e no fim, algumas lideranças do PT acabaram por se tornarem corruptos, né? Mas o Toffoli hoje, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem tomado atitude de juízes. Eu já fui juiz há muito tempo, hoje ainda eu trabalho no GAGE, que é uma entidade particular que auxilia no Tribunal de Justiça, e quando o juiz ele coloca aquela toga, ele sente uma responsabilidade, Gabi, impressionante. É a mesma coisa que você, numa brincadeira com seus colegas, eles te dão um apito, você vai ser na brincadeira o juiz, né? Aí você vai sentir aquela responsabilidade de fazer a coisa certa. E o Toffoli, muito embora ele tivesse sido indicado pelo presidente Lula, ele tivesse dado alguns despachos, inclusive a soltura do Zé Dirceu, né? Com 3 votos do Lewandowski, do Toffoli, 3 votos assim muito políticos. Hoje ele está se portando como um juiz. E olha só, toda quinta-feira eu tenho uma coluna falando sobre a sessão do Legislativo mauaense no jornal Opinião Público da cidade de Mauá. Para você que deseja rever a edição de hoje e ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardiã da Notícia durante a programação da TV+. E também na internet, me sigam no Instagram, entre e curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Vejam essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos vocês. A nossa próxima edição é amanhã, quarta-feira, às 10h30 da noite. Boa noite, obrigada pela companhia.